Olá, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre essa relação de trabalho com marido e mulher e contar para vocês um pouquinho dessa nossa rotina trabalhando todos os dias juntos. Como muitos de vocês já sabem, eu tô morando agora aqui em Belo Horizonte, tem vários vídeos aqui no canal sobre essa minha nova fase como advogada e também morando em Belo Horizonte. E aqui, eu e o Marcos abrimos um escritório de advocacia. A gente casou em dezembro e logo teremos mais vídeos no canal sobre o casamento e abrimos o escritório. E desde então, a gente passou a ter não só a relação de marido e mulher, como também uma relação de sociedade, de sócios aqui do escritório. Para mim sempre foi muito normal marido e mulher trabalharem juntos, até porque tanto meu avô e minha avó sempre trabalharam juntos, os meus pais sempre trabalharam juntos, então para mim não era nenhum absurdo eu trabalhar com meu marido. Apesar de que a gente sempre escuta falar e vê que não é saudável ou que não deveria ser, eu tenho uma experiência, uma vivência de que sempre foi muito saudável e que sempre foi muito legal e engrandecedor para o relacionamento e para a sociedade quando um casal conduz uma empresa juntos. E nesse contexto, diferente da Mariana, eu não tenho na família esse histórico de casais que também empreendem ou trabalham juntos, né? Que é algo que no início me assustava um pouco por conta da intensidade da relação, né? Acordar, dormir juntos, trabalhar juntos, estar o tempo inteiro junto. Isso no início me assustava um pouco, me deixava um certo temor no seguinte sentido: até onde a relação familiar, conjugal poderia nos prejudicar no trabalho e até onde a relação profissional poderia nos prejudicar enquanto casal. Então isso me causava um temor no seguinte sentido: pode ser que a gente gere entre nós uma dificuldade de relação profissional que prejudique a prestação do serviço, né, a atividade profissional, e pode ser que a gente também nos prejudique em relação a casal, ali levando o problema do escritório para casa ou de casa para o escritório. Porém, com o passar do tempo, claro, a gente tem 3 meses juntos, então acho que tudo que a gente vai dizer para vocês aqui se resume a experiências que a gente está vivendo. Talvez daqui a 1, 2 ou 3 anos a gente pode gravar outro vídeo e até comparar, né? Quase que um vídeo de expectativas. Sim. Não, mas já com uma certa vivência, né, para poder falar. É muito difícil separar, né? A gente sempre falava, olha, a gente sai de casa para trabalhar, passamos a ser o Marcos e a Mariana profissionais. A gente sai do escritório para casa, passando a ser o Marcos e a Mariana marido e mulher. É praticamente impossível separar isso, né? Não trazer o assunto de casa para o escritório e não levar para casa o assunto do escritório. Porém, a minha relação com a Mariana nesse aspecto é muito tranquila, porque gostamos muito um do outro e gostamos muito de exercer as nossas profissões. Então não é problema nenhum pra gente, num domingo à tarde, numa quinta-feira à noite, estar ali assistindo um filme e vir à tona um problema de um cliente, um caso de um cliente. A gente às vezes está lanchando ali num domingo de lazer e vem uma ideia para resolver um problema de um cliente, aí a gente começa a discutir e muitas vezes a gente até empolga, tiramos o laptop ali, começamos a trabalhar, começamos a escrever alguma coisa nesse contexto. Então eu acho que nesse ponto é um lado muito positivo, porque além dessas questões, a Mariana é uma mulher que eu já conheço ela como profissional, tenho confiança nela como pessoa, como gestora, como, enfim, vários degraus que me fariam escolher alguém como sócio, ela já tem todos esses requisitos, né, cumpridos ali dentro dessa minha escolha, e eu presumo que na dela também. E isso torna a nossa atividade profissional mais agradável, mais descontraída, a gente se sente mais em casa, né, dentro do escritório. Então eu acho que dentro desse contexto eu vejo muitos pontos positivos, e aquele medo que eu tinha no passado, cada vez mais ele vai se dissolvendo, né?
Eu também acredito que isso é muito por conta do nosso perfil profissional, como pessoa e como profissionais. Porque não existe e nunca existiu nas nossas vidas, até mesmo antes do casamento, momentos assim, agora eu sou a Mariana advogada, agora eu sou a Mariana que não é advogada. Eu sempre vivi muito intensamente a minha profissão e quando eu conheci o Marcos, ele também era muito intenso na profissão, né? Trabalhava praticamente 24 horas por dia nos 7 dias da semana. Então, ele vivia muito aquela profissão o tempo todo e eu também tenho essa mesma linha de atuação, personalidade, enfim. Então, pra gente é muito difícil, ainda que tu fosse casado com uma outra mulher de uma outra área, tu continuaria levando o teu Marcos advogado pra dentro de casa. Sim. Então acaba que pra gente é muito legal, porque nós de qualquer forma levaríamos pra casa o nosso trabalho, porque é o nosso jeito. Então, se eu levo pra casa o meu trabalho e levo o meu sócio junto pra discutir, resolver as coisas até em casa ou ter ideias em casa, pra gente isso é muito positivo. Exatamente, pra nós não é problema, não é martírio algum levar o trabalho pra casa, porque a gente gosta do nosso trabalho, né? A gente tem prazer em exercer as nossas profissões e muitas vezes eu prefiro passar o meu tempo ocioso, o meu tempo livre trabalhando, porque às vezes eu não tenho um prazer que vai me satisfazer mais naquele momento do que resolver um problema, do que escrever um documento de um cliente. Do que ganhar um honorário. Exatamente. Eu diria também. E a gente pediu lá no Instagram, pro pessoal que me segue lá no Instagram, e se você não me segue no Instagram, esse é meu Instagram, segue lá que eu sempre tô bem mais ativa, sempre fazendo vídeo, enfim. E conversando, interagindo muito mais do que aqui no canal. E a gente pediu algumas perguntas sobre essa nossa situação. Quais eram as curiosidades dos seguidores lá do Instagram sobre a nossa relação profissional e marido e mulher no mesmo lugar. Eu não diria só que é no mesmo escritório, nós dividimos inclusive a sala. Então eu e o Marcos, a gente tem cada um a sua mesa, mas a gente divide a mesma sala. E eu vou pegar as perguntas. E a primeira pergunta que eu separei foi a seguinte: os desentendimentos do trabalho acabam sendo levados para casa? Quando me refiro a desentendimentos, quero dizer uma relação a qual o posicionamento adotar frente a determinado problema que foi trazido pelo cliente, por exemplo. A gente tem desentendimentos profissionais, às vezes. Os nossos desentendimentos profissionais são muito saudáveis, porque tanto a Mariana tem um conhecimento muito elevado do direito imobiliário e eu creio que também tem. Então a gente sempre consegue converger uma linha de atuação de um determinado cliente. Às vezes ela cede na minha ideia porque ela vê na minha ideia algo que ela não tinha pensado, mas que é uma solução mais eficaz, e às vezes o contrário, eu cedo nesse ponto. Eu acho que essa pergunta dela, para nosso caso, deveria ser o contrário, né? Porque também não é tudo mil maravilhas. A gente, às vezes, briga em casa por questões corriqueiras. Tipo uma louça que não foi lavada. Tipo lavar uma louça, tipo, enfim, andar de moto, ou alguma coisa relacionada ao Marco Aurélio, ou enfim, qualquer discussão como todo casal tem dentro do lar. Essas acabam vindo mais pro escritório do que discussões nossas do escritório indo pra casa, né? Então... Porque até agora, apesar de que a gente tem aí 3 meses de escritório, mas não temos só 3 meses de parcerias profissionais. Sim. Nós já atuamos juntos em outros casos, quando eu estava no escritório de Santa Catarina e ele trabalhando aqui em Belo Horizonte. E realmente desentendimentos profissionais a gente tem, sim. Até, não diria com uma frequência, mas existe, só que são muito saudáveis, são muito leves. Então, realmente, às vezes eu discordo de um ponto de vista do Marcos, porque eu também tenho uma linha de pensamento diferente. O Marcos tem muito mais forte essa questão de incorporação, de cartório, enquanto eu tenho mais a visão do corretor de imóveis, do comprador. Então, às vezes, a gente acaba realmente tendo esse conflito, mas é muito tranquilo. Não, a gente nunca leva pro pessoal, porque, de fato, independente se você é esposa, marido da sua sócia, ou enfim, independente dessa situação, as discussões de desentendimento intelectual nunca devem ser levadas pro lado pessoal, porque são ideias, são teorias, teses, enfim. A outra pergunta é: ficar juntos o dia inteiro
traz muita união ou mais briga? Eu acho que sem dúvida traz mais união. Traz mais os dois. Claro que você vai brigar muito mais com a pessoa com quem você convive ali. Mas acho que no saldo, no resultado, colocando ali na balança, o lado da união traz muito mais presente essa questão. Porque além de eu confiar na Mariana como mulher, como pessoa, a gente começa a ter uma relação de confiança profissional. E é algo do qual a nossa família depende, o nosso sustento, o nosso crescimento também. E muitas vezes eu dou para ela um suporte profissional e ela me dá um suporte profissional também, o que faz com que eu admire ela mais, que a gente tenha uma admiração maior, um respeito maior. Então eu acho que esse lado, né, é muito mais positivo do que negativo. No meu ponto de vista, para mim sempre foi muito importante conhecer esse lado profissional do Marcos, porque me faz admirá-lo cada vez mais, e quanto mais eu consigo admirá-lo, mais eu consigo amá-lo. É uma questão minha, né? Sim. Então, essa nossa relação de estar o tempo todo junto, aí eu vejo ele resolvendo esses problemas, às vezes ele resolve umas coisas que eu falo assim, não, como é que você conseguiu pensar nisso, né? E aquilo dá aquela coisa assim. Eu também entendi isso. Eu acho que a pessoa a qual você se relaciona, você tem que amá-la, mas também é ter uma admiração. Acho que uma coisa puxa a outra, né? E trabalhar junto faz com que a gente possa se admirar mais. Acho difícil você amar alguém que você não admire. E acho que o lado profissional também é importante atualmente, né? Você admirar a sua mulher como mulher e como profissional, sem sombra de dúvidas, acho que vai fazer o casal ser mais unido. E a gente recebeu também essa pergunta: a divisão dos valores recebidos, como é feita? Então, isso quem vai dizer basicamente é o contrato social, como toda e qualquer sociedade exige que se faça. O fato de sermos marido e mulher, nesse aspecto, é irrelevante, porque foi quando nós estávamos pactuando ali o contrato social do nosso escritório que a gente decidiu como vai ser feito a divisão do faturamento nosso aqui no escritório. Porém, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a nossa relação conjugal, o meu patrimônio, da Mariana, em relação ao direito de família, como pessoas, marido e mulher. Isso quem vai regulamentar é a lei, Código Civil e o nosso pacto antinupcial, porque casamos por separação convencional de bens. E em relação à nossa atuação profissional aqui no escritório, o que vai regulamentar isso é o nosso contrato social que estamos registrando lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Vamos supor que a gente tem um faturamento de R$10.000 e o nosso contrato social fale que o faturamento nosso, os resultados da sociedade serão repartidos 50-50, ou seja, 50% desse resultado é da Mariana, 50% desse resultado é meu. E por sermos casados pelo regime de separação de bens, esses R$5.000 que eu faturei na minha atuação profissional não comunicam com o patrimônio dela e nem os R$5.000 que ela faturou no exercício da atividade profissional também não comunicam com o meu. Mas isso foi uma opção nossa, que uma coisa independe da outra. Tanto é que a Mariana tem outras fontes de renda, do mesmo jeito que eu também tenho outras fontes de renda. E isso são atividades que a gente exerce independentemente do escritório de advocacia, que não entram na repartição desse capital em relação ao escritório. O que ela fatura estranho ao escritório é dela, o que eu faturo estranho ao escritório é meu, e o que vai reger isso tudo é o direito de família e o nosso pacto. Mas é bem tranquilo, né? Não é algo que nos... Tem. Aí acho que a pergunta dela vai mais no seguinte sentido. Às vezes eu capto um cliente, às vezes eu faço todo aquele serviço para aquele cliente e o contrato social fala que a Mariana vai ter direito a 50% daquele faturamento, que é o faturamento do escritório. Mas do mesmo lado, às vezes ela quem captou o cliente, ela quem resolveu todo aquele trabalho para o cliente, eu nem fiquei sabendo muitas vezes o que aconteceu ali, e dessa mesma forma o nosso contrato social fala que esse faturamento vai ser repartido ali naquele percentual que a gente estipulou.
Então a gente não faz distinção de quem captou, quem trabalhou. A gente prefere unir ao invés de separar. A gente prefere unir esforços para resolver, unir esforços para captar, porque senão você já começa a gerar uma distinção, né? Uma separação ali no momento que deve ter união. O que eu capto é só meu, o que ela captar é só dela. Aí um acaba não querendo trabalhar pro do outro, e acho que nesse contexto quem perde é o escritório, quem perde é o cliente, né? Mas em resumo, o nosso casamento não interfere em nada com a nossa opção de partilha de lucros aqui do escritório. Sim. Poderia ser eu, poderia ser um outro sócio, poderia o Marcos ser outro sócio, e nós o que também podemos admitir um novo sócio e passar a ser um escritório de 3 pessoas, e isso é o direito de família nesse ponto, é irrelevante. Não interfere no nosso escritório nesse ponto. Mais uma pergunta. Não cansa ficar 24 horas por dia com o maridão e vice-versa, ele com você? Claro que sendo recém-casados, imagino que é meio difícil saturar, mas a longo prazo... Outra pergunta é, acontece disputa de território ou um respeita o espaço do outro sem querer dominar o outro? Você fala a primeira parte, que eu não lembro mais. Se cansa ficar 24 horas do meu lado? Acho que a gente já falou bem disso. Não, a gente não tem problema nenhum em relação a isso. Desde que quando você está com uma pessoa que você gosta, que você admira, com que você tem empatia, que além de casal a gente também é muito amigo, a gente é colega, então é uma união muito saudável, a gente, ao menos do meu lado. Eu não tenho menor problema. A gente gosta muito da companhia do outro, muito. A gente não sente... Nós somos muito parecidos também, então é fácil a nossa convivência, né? Então não cansa, pelo menos até hoje não cansou, espero nunca cansar. E a outra pergunta foi do território. Se um tenta dominar o território do outro? Acho que não. Acho que não. Por quê? Diga lá. Eu acho que eu dentro do trabalho, ainda que dentro do escritório, eu tento deixar muito claro que não em relação a nós dois, mas em relação a cliente. Eu às vezes tento deixar assim, isso daqui é um território meu. Não chega muito perto. Não manda beijo. Porque eu sou um pouco ciumenta. Pouquinho. Um pouquinho, né? Bem pouquinho, quase nada. Quase imperceptível o meu ciúme com o Marcos. E daí, às vezes, eu tenho esse conflito, assim, no escritório dessa questão de querer marcar território com o cliente. Não com ele, assim. Tipo, tua relação com ele é profissional, a minha, não. Então... dá um tempo, dá um espaço, eu acabo sendo mais ciumenta. O Marcos não tem, assim, não tem ciúme, assim, de mim no trabalho. Não tenho. Eu tenho nesse ponto. Então esse foi o vídeo de hoje, eu adorei gravar esse vídeo, de verdade, porque no final a gente resolveu abrir o escritório e colocamos todo esse projeto, esse sonho em prática e começamos a viver isso, mas eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi o Marcos às vezes falando algumas coisas e que me deixaram feliz. E gostei muito, muito, muito de gravar esse vídeo. Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude de alguma forma, se você tá aí namorando uma advogada, um advogado, tá pensando nessa possibilidade de abrir um escritório juntos. Então, a gente tá aqui, como o Marcos falou, apenas 3 meses, mas eu já tenho uma experiência familiar de que pode dar certo, sim, uma empresa familiar, um casal tocando juntos uma empresa. E, enfim, tomara que tenha te ajudado de alguma forma, te feito pensar e refletir sobre essa possibilidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, porque isso faz que o canal continue crescendo e que assim eu possa produzir cada vez mais vídeos e postar toda semana aqui no canal. Até semana que vem e tchau! Olha, obrigada de verdade.